Não que antes não foi gravação, mas foi só uns desafios para vocês verem qual é essa ideia, esses conceitos aí, para vocês verem o que vocês estavam pensando, tá bom? Bom, o conceito então de sustentabilidade, como nós dizemos, então, é a ideia então de você buscar um desenvolvimento econômico onde você preocupe com as gerações futuras. Então, quando a gente retorna quando a gente retorna lá para a primeira página e vê a imagem do lado direito, olha que desafio enorme você tentar ser sustentável, porque você tem que preocupar com o social, com o econômico, com o ecológico. E quando a gente vê hoje, uma das maiores preocupações que tem, quando a gente vê esses políticos, os governantes nossos, a preocupação está mais ligada à questão de valor econômico. Porque, querendo ou não, é isso que mantém um sistema nosso hoje, o nosso sistema hoje capitalista, ele foca mais no econômico, e principalmente quando se fala em países subdesenvolvidos. Quando você vai para países mais desenvolvidos, eles tratam de achar que o social tem que ser preocupado e ecológico, porque eles sabem que futuramente isso vai causar impactos que já estão sendo identificados hoje, principalmente quando você avalia a questão ambiental, tá, pessoal? Então, olha, falando em questão, alguns conceitos importantes, olha, energias convencionais, então, ela é aquela energia caracterizada de baixo custo, porém que causa grande impacto ambiental e que já tem uma tecnologia bem difundida. Por exemplo, a gasolina proveniente do petróleo hoje é uma fonte energética já muito bem conhecida e que já tem um processo de extração e produção muito bem conhecido. Outro tipo de energia que nós falamos são energias alternativas. O que são essas energias alternativas? Seriam, então, aquelas que são originadas com a solução de diminuir a questão de impacto ambiental. A principal foco da energia alternativa é ter um saldo menor de emissão de CO2 do que as energias convencionais, tá bom, pessoal? Energias renováveis são aquelas energias que vão ser capazes de ser produzidas durante todo. Ela recupera, assim, ela vai ter um ciclo menor de tempo. Não que ela é infinita, mas, por exemplo, quando você vai fazer um plantio de cana para produzir etanol, esse ciclo é um ciclo curto, de menos de um ano. Porém, quando você quer produzir, quando você extrai um recurso não renovável, que é o caso de petróleo, de carvão mineral, esses recursos eles precisaram milhões de anos para poderem ser produzidos, para poderem ser realmente gerados. Então, eles são considerados não renováveis. Aqui está uma tabela, então, de recursos que são recursos não renováveis e renováveis. Algum desses aqui vocês batem o olho e falam assim: nossa, professor, eu não sabia que era um recurso não renovável. Alguém aqui enxerga algo diferente? Que aí nós vamos tratar sobre todos eles. Lembrando, os recursos não renováveis, eles têm como problema o fato de eles serem poluentes, esgotáveis, né, que eles acabam, e às vezes causam uma dependência externa. O que é uma dependência externa? Por exemplo, o Brasil, até pouco tempo atrás, apesar de hoje nós extrairmos petróleo no nosso pré-sal, o Brasil até pouco tempo atrás ele era dependente de petróleo de outros países. Então ele era dependente de comprar esses produtos petroquímicos. Embora hoje, pessoal, ainda nós somos um país totalmente dependente de questões petroquímicas. Quando a gente fala em questões de biofarmácia, a gente precisa ainda comprar muita coisa, a gente importa muito. O Brasil ele é referência mundial na exportação de commodities. Esses commodities, na verdade, são matérias-primas de baixo valor, quando você pensa em volume, mas a gente ganha em volume. Então, a gente é exportador de soja, exportador de algodão, de laranja, de carne bovina, então, nós temos esse destaque. Por outro lado, nós ainda somos um país que importa muito, tá? E as energias renováveis, como eólica, solar, hídrica, ondas e maré, olha só, e geotérmica e biomassa, elas são as energias renováveis porque elas são produzidas em ciclo muito curto para ser reproduzidas, beleza? Elas são menos poluentes,
não se esgotam e elas não vão depender, por exemplo, do Brasil, de questão de produção externa, já que nós podemos produzir nossa própria energia renovável, tá bom? Bom, os combustíveis fósseis, como vocês viram nas matrizes energéticas, apesar de todo o esforço que nós estamos fazendo, o combustível fóssil ainda representa quase 80% de toda fonte energética no mundo. Ou seja, petróleo, carvão mineral e também gás natural, tá bom? Que são essas fontes, então, que nós chamamos de não renováveis. O carvão vegetal, pessoal, não confundir com carvão mineral. O carvão vegetal, alguém aqui já viu esse tipo de produção de carvão vegetal? Aqui na minha região, as pessoas ganham muito dinheiro, mas é uma produção assim, o problema de saúde é grande e essas pessoas trabalham na carvoaria, que é para produção de carvão vegetal. Esse carvão vegetal é aquele carvão que a gente faz no churrasco. Alguém aí já viu esse tipo de fabricação? Se já viu, coloca lá no message. Sim, professor. Tá? Só para manter a correlação. Alguém aí já viu esse tipo de produção de carvão? Pode mandar uma mensagem aí que já está de boa. Nunca viu, né, Guilherme? Pois é, esses lugares aí, o pessoal leva os cavacos de madeira, fecham e acende um fogo ali, acende, aquece um combustível ali dentro e deixa fechado para diminuir a presença de oxigênio e para poder fazer um processo que nós chamamos de carbonização da madeira. A carbonização da madeira, olha, você pode ver na imagem, essa madeira ela vai perder uma parte da massa dela, vai transformar em gases voláteis, porém uma parte dessa massa vai ficar no estado sólido, onde vai ter concentração do que a gente chama que fica retido nas madeiras, que é o carbono. Aí, esse carvão vegetal, ele vai ser mais leve, mais fácil de transportar e ele ainda vai queimar com muito mais intensidade. Porque, olha só, se você colocasse lenha crua, madeira com muita umidade no seu churrasco, você ia demorar demais para fazer um churrasco, beleza? Então, é por isso que a gente faz esse carvão. O carvão ele vai diminuir o peso e ele vai ter mais alto poder de fulgor, tá bom? Carvão vegetal, pessoal, é a partir de floresta, né? Que foi replantada. Geralmente, a ideia é que se faz carvão a partir de florestas replantadas, como eucalipto, por exemplo. Como é eucalipto, vocês chutariam que esse carvão vegetal ele é renovável ou ele é não renovável? Podem digitar aí no grupo aí, ou então abrir o áudio e falar. Quem falar ganha 50 centavos no Pix do professor. Eu acho que é não Mas você renovável. acha que é não renovável, Não, depende. Juliana? Se é floresta replantada, talvez, né? Mas eu não sei. É renovável, Juliano. Por quê? Por que é renovável? Porque você consegue plantar um eucalipto e daqui 10 anos você replanta ele de novo. Então, esse carbono que está sendo liberado com a queima do carvão vegetal, ele não adiciona mais, porque ele foi absorvido há pouco tempo, né? Um período de tempo muito curto, de 7 anos. Então, ele não estava aprisionado e foi liberado. Então, esse tipo de queima, ele não altera a quantidade de CO2 na atmosfera em termos de balanço. Porém, se você pensar no petróleo, o petróleo ele está lá debaixo da Terra há milhões de anos. Então, ele não está na atmosfera. No momento que você tira o petróleo e queima ele, ele vai para a atmosfera. Então, você está acrescentando CO2 na atmosfera. Esse acréscimo de CO2 na atmosfera acaba causando o que nós chamamos de aquecimento global, aquecimento da atmosfera, beleza? Entendido, Juliana? Mas valeu.
Como você errou, você me manda um Pix de 50 centavos. Se eu tivesse Vamos 50 continuar? centavos. Sim, gente, 50 centavos. Ah, olha só, olha a diferença. O carvão mineral por carvão vegetal, olha, quase que você não vê a diferença, mas tem uma diferença, porque essa madeira que veio derivado do carvão mineral, e lembram, pessoal, o carvão mineral, ele é um mineral. Ele foi o quê? Madeiras, ou seja, material orgânico proveniente de árvores, de troncos, que foram submetidos a alta pressão durante um período longo de tempo. Por quê? Pensa assim, gente, o planeta Terra, quando alguma matéria orgânica ela se deposita, ao longo do tempo, aquilo vai vindo areia por cima dela, areia, e vai sedimentando. Essa sedimentação de areia em cima desse material orgânico vai gerando altas pressões e temperaturas que transformam a composição desse material. Apesar de ser uma madeira, o carvão mineral ele foi transformado durante esse período de tempo e agora ele é considerado um carvão que nós chamamos de carvão mineral, beleza? O carvão mineral ele vai ter três tipos. Conforme o teor de ser de carbono, quanto mais carbono tiver lá de teor, melhor vai ser esse carvão mineral. Entendido, pessoal? Então tá. Olha só para explicar para vocês. Quanto mais período de tempo, pressão e temperatura, maior vai ser o teor de carbono. Então, olha, qual que seria então o carbono, o carvão mineral com maior teor de carbono? Um antracito. Como ele tem menor quantidade de água, ele vai ter maior tempo de maior poder de fulgor, maior temperatura que ele vai atingir. Então ele vai gerar uma energia mais forte, um calor maior para queimar, para as queimas, entendido? Então ele é muito bom para ser usado então em indústria onde precisam de temperaturas altamente elevadas, tá? O petróleo, pessoal, a gente conhece um pouco, mas olha, eu vou explicando para vocês. O que é o petróleo? Como eu já havia explicado para vocês, restos de micro-organismos vivos, derivados de plantas, animais, em algum momento na vida deles, eles morrem e eles acabam fazendo com que faça uma camada de matéria orgânica, porque o organismo vivo ele é matéria orgânica. E eu não sei se vocês sabem, mas uma da maior composição que tem no nosso organismo é o carbono. Esse carbono, essa matéria orgânica, ela vai ocorrendo o que eu falei para vocês. À medida que vai ocorrendo essa sedimentação de terra, de areia por cima desse material, e ao longo de tempo, pressão e temperaturas altas, essa matéria orgânica ela vai se transformando e dando origem a um mineral. Acredite, o petróleo ele é um mineral. E aí ele gera o mineral. Então, olha só, pessoal, toda vez que você perguntarem para você se um lugar tem petróleo, ou tem carvão, ou tem gás natural, vocês podem falar, essa região é uma região de área sedimentada, tá bom, pessoal? Então, só vai haver petróleo em locais onde há área sedimentada. A Amazonas, só um detalhe, a Amazônia é uma região de sedimentação. Então, por isso o pessoal acredita que lá tenha petróleo. Então, qualquer dia desses, vocês vão ver o Brasil ou algum outro país furando a nossa Amazônia, porque lá tem petróleo, tá bom? Olha só a extração de petróleo, como que ela é feita, pessoal. Além do petróleo que é extraído no local terrestre, também existe outra forma de extração de petróleo. Alguém sabe me dizer qual que é essa outro tipo de extração de petróleo? Como que a gente chama o processo? O que que é essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo? Alguém sabe me dizer? Vou dar um pix de 50 centavos. Quem sabe dizer? Dole 1, Dole 2, Dole 3. Acho que ninguém está querendo saber mais. Então, olha, isso aqui são plataformas. É aqui que o Brasil tem um dos maiores destaques e é referência no mundo. Extração de petróleo em alto mar. É o que nós chamamos do nosso famoso pré-sal. Olha só, você coloca essa plataforma flutuando e leva uma tubulação para extrair
o petróleo, que ele vai estar em regiões rochosas, e aí você gera uma pressão aqui para fazer com que esse petróleo ele jorre para cima. E a partir desse momento que você tem um petróleo, você leva para uma indústria que nós chamamos de refinaria. Essa refinaria, ela produz uma infinidade de componentes a partir derivado do petróleo. E aí vocês vão entender por que nós temos uma dependência tão grande do petróleo. Porque eu tenho certeza que qualquer um que está agora conversando comigo, em volta dele vai ter no mínimo 10 coisas derivadas do petróleo. É algo estarrecedor. Se vocês estiverem duvidando, depois a gente conversa. Mas olha só eu, por exemplo, o meu computador tem um plástico, petróleo. Essa energia, como nós estamos na energia, nós estamos num período de seca que não está produzindo, nós estamos tendo que ligar a termoelétricas. E a termoelétrica no Brasil é queimada a diesel, petróleo. Essa lâmpada aqui, que esse material plástico, petróleo, se você pegar o meu tablet, o meu Kindle, esse material, petróleo. Eu preciso tomar um medicamento e ele é um produto a partir de uma química refinada. E esses produtos químicos, essas químicas refinadas, é derivado do petróleo. Se você come hoje um alimento e você precisa ter esse alimento bonitão que está hoje, a maioria dos pesticidas produzidos é derivado do petróleo. Então, assim, não é fácil como a gente pensa quando a gente está lá no ensino médio, falando, caramba, vamos acabar com o petróleo. Não é fácil assim não, tá bom, pessoal? É difícil, nós temos uma alta dependência ainda do petróleo. Usinas. Agora eu vou começar a falar sobre usinas. Usinas termoelétricas. O que seriam usinas termoelétricas? É exatamente isso que eu estava falando anteriormente. A usina termoelétrica, ela é uma usina que utiliza-se do aquecimento a partir de fontes de combustíveis fósseis, a partir de uma queima, que vai fazer com que seja aquecida uma água, e essa água, na forma de vapor, ela vai gerar as turbinas, e dentro dessas turbinas nós temos um gerador de energia, que nós chamamos de dínamo. À medida que esse vapor ele vai passando nessas turbinas, ele vai condensando. Nele condensar, ele volta para a forma líquida de novo. E aí é um ciclo fechado aqui de aquecimento, vapor girando as turbinas, recondensando na forma de água líquida e girando essas turbinas que vão fazer com que acione um gerador para produzir energia elétrica para abastecer as nossas casas. Beleza? O mesmo funcionamento é a hidrelétrica, só que a hidrelétrica ela baseia-se em utilização da água. Como que ela funciona? A hidrelétrica, geralmente, você tem que construir barragens altas, onde você vai ter um nível alto de água, que você vai usar a energia que nós chamamos de energia potencial. Essa energia potencial gravitacional da água, quando ela desce, ela adquire uma velocidade, uma energia que vai girar a turbina, e essa turbina vai fazer com que o gerador funcione para produzir energia elétrica. Olha que bacana. E aí, formando a energia elétrica. Alguém quer fazer um comentário a mais? Ou posso continuar indo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pix para quem falar que pode. Pode. Então, vou continuar. Beleza. Já está quase 10 reais já. Outro tipo de energia, pessoal, que nós chamamos de energia, é a energia nuclear. Só que ela é um pouco mais complexa, tá? A energia nuclear, como vocês vão ver futuramente, ela é capaz de gerar energia a partir do núcleo de átomos, e essa energia ela é altamente energética. Então você tem que ter um autocontrole tecnológico para controlar essa energia. Só que o funcionamento é quase o mesmo, porém ela tem um pouquinho de diferença. No reator nuclear, existe uma água que nós chamamos de água de reator, que ela fica em volta do processo de reação, que ela tem um contato direto com um processo de reação, que a gente chama de água do reator. É essa água do reator sobre alta pressão e temperatura, aí entende, tá, gente? Não é aquela água que você encostou a mão, queimou no fogão, não. É uma água altamente, com uma temperatura altíssima. Ela vai passar e ela vai aquecer uma outra água.
essa água que vai evaporar, olha só, e vai fazer com que as turbinas gire e faça com que o gerador gere energia. Essa água aqui de vapor, como ela está altamente quente, ela precisa de ter sempre um processo de resfriamento. E como as energias nucleares, as usinas nucleares, elas têm que ter muito controle e elas geram uma energia tão intensa para se controlar a temperatura ali, tem que estar sempre. A maioria das usinas nucleares, a maioria não, todas as usinas nucleares, elas são produzidas próximo ao mar. Por que elas são produzidas próximo ao mar? Porque o mar ele vai ter água suficiente para resfriar essas usinas caso dê alguma merda, tá bom? Então, a usina nuclear, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A usina nuclear, ela gera CO2? Ela, para produzir energia, vocês estão vendo alguma queima aqui, algo que vai fazer gerar CO2? Gás carbônico? Acho que não. Acho que não também. Não, né? Quando não se gera CO2, nós falamos, nossa, essa é uma energia limpa, é uma fonte energética limpa. Se falar é uma fonte energética limpa, é uma fonte energética limpa. Mas não confunda fonte energética limpa com uma fonte energética segura, tá, pessoal? Apesar de toda a segurança de usinas nucleares, qual que é o maior problema de usinas nucleares? Alguém sabe me dizer? Alguém já viu Chernobyl? Uma série na Netflix muito interessante, quem tiver interesse. Como nosso tempo está bem curto agora, eu vou pegar só mais uns 10 minutinhos seus, porque quase não deu para apresentar. Olha, o problema de reatores nucleares, que mesmo que você fale, olha, o reator nuclear ele tem 99,99% de não dar errado, mas ele tem aquele 0,01% lá do Wesley Safadão. E aí, meu filho, nem a pau. Por que que acontece? Eu não falei para vocês, mas no Brasil existe duas usinas nucleares, que são Angra do Rei, Angra 1 e Angra 2, e que está em Angra do Rei, no Rio de Janeiro. Gente, se essas usinas, em algum momento, provocar algum tipo de acidente, um acidente nível alto, nós, do, as pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo e boa parte das pessoas de Minas Gerais simplesmente vão precisar sair das suas cidades. Rio de Janeiro, ninguém mais viverá no Rio de Janeiro. São Paulo, ninguém mais viverá em São Paulo. Vocês têm noção de o risco isso tem para uma população? No Japão hoje, apesar deles tentarem falar que estão contendo um problema de radiação numa usinas que deram problema, eles escondem muita informação para o mundo, porque o índice de radiação lá está altíssimo. Aí você fala assim, professor, mas ninguém vai morrendo. Cara, vai morrer. Daqui uns 30 anos, vocês podem pesquisar aí as consequências da usina lá do Japão sobre a população japonesa, tá bom? Alguém quer perguntar algo? Olha, as energias nucleares, pessoal, elas são produzidas por duas formas. Uma, por fissão nuclear. O que é fissão nuclear? É quando eu gero uma matéria que a gente geralmente usa o nêutron, incide sobre o átomo, e esse átomo ele recebe um choque tão forte que ele quebra em dois. Por isso que a gente fala fissão. Fissão é dividir. E ele divide em dois. Só que na hora que ele divide em dois, esse nêutron que ele gerou, ele vai gerar exponencialmente. Ele vai gerar mais dois nêutrons daquele. E vai bater e vai gerar mais dois. Então, por isso que a gente fala que quando você acarreta uma fissão nuclear, você está gerando desencadeando um crescimento exponencial de energia, e aí que ele é difícil de ser controlado. Então, você tem que ter uma alta tecnologia para controlar essa fissão nuclear. E lembrando, quando você faz essa fissão, além da energia gerada, gera umas radiações essas que nós chamamos de radiações nucleares, e essas radiações que são o que podem causar, então, câncer,
e modificação no DNA de qualquer ser vivo, porque são radiações que são capazes de incidir sobre o seu DNA e modificar ele, causando câncer ou causando alterações genéticas para os seus futuros filhos e dando merda mesmo. Uma outra forma de produzir energia seria por fusão nuclear. A fusão nuclear, gente, é o Sol. O Sol, ele produz energia a partir de fusão nuclear. Porém, até hoje, não foi possível ainda produzir energia a partir de fusão nuclear. Nós conseguimos produzir uma bomba. Alguém já ouviu falar da bomba de hidrogênio? A bomba de hidrogênio, para ela poder, só para vocês terem ideia, para ela poder explodir, você precisa explodir uma bomba atômica na bomba de hidrogênio para que a bomba de hidrogênio exploda. Olha que doido. A fusão nuclear, ela faz com que isótopos de hidrogênio eles se formem, e aí é como um Dragon Ball, gente. Fusão é dois átomos juntando para formar um. Quando dois átomos juntam para formar um, gera uma energia. E aí vocês vão ver, quando um dia vocês tiverem interesse, que a equação de Einstein explica isso. A massa que desaparece nesse processo, ela transforma em energia. E essa massa, quando transforma em energia, é uma energia descomunal, tá bom? Aqui é um reator que nós chamamos de reator tokamak. Esse reator é uma possibilidade de que está se prevendo que, quem sabe, futuramente nós possamos fazer um reator a partir de uma fusão nuclear. Qual que é a dificuldade de ter um reator a partir de fusão nuclear? Alguém quer arriscar dizer? Ou, professor, faça a mínima ideia do que você está falando. Acho que vocês fazem a mínima ideia, né? Então, tudo bem. Olha, qual que é o grande problema hoje de você conseguir fazer um reator? Que você tem que gerar uma temperatura da casa de mais de 10.000 graus Celsius. A temperatura ele tem que estar exatamente na temperatura do Sol. Aí eu pergunto para vocês, que material é capaz de resistir a essa temperatura? Então, como que você faz um reator que não tem material na Terra que consegue resistir a essa temperatura? Então, é esse que é o grande problema de você produzir energia a partir de uma reação por fusão. Você consegue produzir uma bomba, porque aí você vai gerar uma energia, mas você não está nem aí com aquela energia ela vai ser dissipada. Mas quando você quer controlar essa energia para ela ir queimando, para ela ir gerando aos poucos, para gerar energia de outras formas, como energia elétrica, aí já é mais difícil, entendido? Quando você quer para destruir, ele é excelente, consegue, mas para produzir energia é difícil. Uma outra forma de energia é a energia eólica. Alguém sabe qual é a fonte da energia eólica? Juliana, você sabe dizer? Energia eólica, ela depende de qual fonte? É o vento, não é? Exatamente. Teve uma vez que a Dilma falou que nós íamos armazenar vento em forma de energia, só que ela é meio tapada. Então, não é armazenar vento, a gente usar os ventos para poder gerar energia. Então, é o mesmo procedimento, olha só. As ALs da energia eólica, desses cataventos, eles são as turbinas. E ela gira e aqui vai ter, então, um gerador. E esse gerador vai gerar energia. É basicamente isso que funciona energia eólica. É bacana? É. Qual o grande problema desses equipamentos? Em geral, antigamente, os equipamentos geram bastante barulho. E na região litorânea no Nordeste, que tem alta incidência de vento. Se você não tem uma região com alta incidência de vento, é meio difícil você conseguir produzir energia suficiente. Porém, lá nessa região já tem a geração de energia eólica já consegue abastecer cidades de mais de 3 milhões de habitantes. Então, é um lugar que nós podemos investir, sim. Outro tipo de energia, gente, é a geotérmica. Poxa, que caramba de energia é essa? É a partir, gente, algumas fontes geotérmicas, locais, subsolo, eles geram, por causa de um aquecimento da própria Terra, geram vapores de água. Ou então você pode aproveitar e inserir vapor de água. É o mesmo processo. Você vai aproveitar do calor gerado na Terra e esse calor ele vai aquecer a água e vai fazer essa movimentação de turbina, entendido? E aí nós chamamos de geotérmico, utilizando então a energia do solo, a energia, por exemplo,
de alguns vulcões que estão em uma temperatura controlada, tá, pessoal? Não que está em erupção, mas vocês conseguem aproveitar essa energia. Uma outra energia é a energia maré motriz, que é a energia das marés da onda. Olha só, essa imagem é no Brasil. À medida que a maré vai movimentando, as ondas vão movimentando, esse braço vai fazendo com que movimente, e esse movimento faz com que gere uma energia. Pessoal, é um negócio que vai gerar muita energia? Não, não vai gerar tanta energia assim, tá, pessoal? Mas é uma fonte de energia alternativa, tá vendo? E que é renovável, porque a água do mar e maré vai estar sempre ali, pelo menos a gente espera por bons tempos, tá bom, pessoal? Outra energia é a energia solar fotovoltaica. Como que funciona a energia solar fotovoltaica? A energia solar fotovoltaica, eu vou passar na frente aqui mais uma. Como que funciona? Existe o que nós chamamos de semicondutores. O que seriam semicondutores? Hoje nós usamos um material a partir de sílica para produzir semicondutores. A sílica é um semicondutor. E o que a gente faz? A gente dopa essa sílica. Dopar é inserir um elemento lá nele. A gente insere um elemento que é, num caso, o fósforo e no outro caso, o bório, para gerar semicondutores dopados de diferentes tipos. Um é do tipo N, que é no caso do fósforo, e um do tipo P, que é no caso do bório. Engraçado, P e N. E o que acontece? Quando o Sol incide com a sua energia lá, a energia do Sol, a energia solar ela pode ser se explicada cada vez que incide uma energia do Sol, essa energia ela vem em pacotes. Esses pacotes nós chamamos de fótons. Essa energia que atinge esse elétron faz com que esses elétrons gerem uma diferença de potencial nessas placas que ocorra uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que vai abastecer, então, a energia a partir de energia solar fotovoltaica. Lembrando, pessoal, como essas placas elas funcionam como se fossem pilhas, e aí lembrando, pilha só é corrente que nós chamamos de correntes contínuas. E em nossa casa, ela não é corrente contínua, ela é corrente descontínua, é corrente alternada. Então, toda casa que tem painel solar tem que ter um painel solar, um conversor para transformar a corrente contínua em alternada e à medida que você vai produzindo energia, você tem que consumir ela. Se você não consegue consumir ela, você tem que vender essa energia. E para quem que a gente vende? Aqui a gente vende para as distribuidoras de energia elétrica que abastece. No caso nosso aqui em Minas Gerais, a CEMIG. Alguém, por acaso, tem placas fotovoltaicas em casa? Eu tô quase acabando, tá, pessoal? Vocês vão me ver livre de mim. Alguém aí tem energia fotovoltaica em casa? Não, né? Não conheço, mas conheço gente que tem. Você não tem, mas conhece gente que tem, né? Olha, é muito interessante, só que no Brasil não tem incentivo ainda, tá, Guilherme? Mas no dia que o Brasil passar a ter incentivo de produção de energia fotovoltaica e nós tivermos a nossa tecnologia, porque na verdade não adianta só ficar importando as placas, né? A gente tem que saber produzir as placas também aqui no Brasil. E para produzir ela é sílica. Sílica, não sei se vocês sabem, mas é areia. Então dá para produzir, então dá para a gente produzir fazer essas células. No dia que o Brasil realmente tem esse incentivo, o Brasil praticamente vai ficar independente de produção de energia, principalmente o pessoal da região Nordeste, a minha região, que é alta incidência de sol, tá bom? Posso continuar? Além da energia fotovoltaica, tem também a energia de solar, tá, pessoal? Essa energia aqui, eu não sei se alguém aí conhece, mas é para aquecer chuveiros, para aquecer água de torneira. E aí o que acontece? Não é fotovoltaica, são serpentinas, são tubos, né, que nós chamamos de serpentinas pretas, com a cor preta, porque a cor preta ela absorve mais energia solar, elas aquecem e vão para essa caixa térmica aqui, que seria tipo uma garrafa térmica, entendeu? E essa garrafa térmica iria manter essa água quente para quando alguém quiser tomar banho, para quando alguém quiser usar água quentinha, aproveita essa água quente.
essa água, literalmente, o sol aquece ela e usa. Olha que interessante. E a gente pode aproveitar. E o valor disso aí é baratinho, tá? R$ 1.500, R$ 2.000 aqui na nossa região, é isso aí. Bom, além dessas energias, nós também temos as energias a partir das biomassas. E uma dessas energias nós chamamos de biodiesel. Como que é feito o biodiesel, pessoal? Geralmente são sementes oleaginosas. O que é semente oleaginosa? São sementes que produzem óleo, que apresentam óleo nela. A soja, por exemplo, ela produz o óleo de soja. O girassol, esses sementes que produzem óleo, elas podem passar por um processo utilizando etanol, um processo que nós chamamos de transesterificação. Essa transesterificação vai gerar a glicerina como um subproduto e o nosso famoso biodiesel. Aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver, aqui está a fórmula da produção. O que seria um biodiesel? O biodiesel, quimicamente, ele é um éster de ácido graxo. De onde que veio? Ele veio de um triglicerídeo, que é um óleo, uma gordura, tá? E a glicerina. E a glicerina ela é um subproduto muito utilizado para produzir, por exemplo, sabão, tá? Para a gente produzir sabonetes, produtos cosméticos. E o etanol, pessoal? O etanol é um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar e existem 2 processos hoje no Brasil para a produção de etanol. E lembre disso, tá, pessoal? Depois. Existe o etanol que nós chamamos de primeira geração e de segunda geração. O etanol de primeira geração é aquele etanol que a gente moe a cana, produz a garapa. Aquela garapa, a gente submete ela a um processo que nós chamamos de fermentação. Essa fermentação alcoólica são bactérias, são micro-organismos que são capazes de fermentar essa cana, esse açúcar, e fazer produção de álcool. Esse álcool ele é produzido, ele passa um processo de destilação e é gerado o etanol, tá bom, pessoal? Só que um outro processo, quando é feita a produção de álcool, gera muito bagaço. Esse bagaço, ele tem na sua estrutura que nós chamamos de celulose. Essa celulose, ela pode ser degradada e o conjunto de celulose produzir o que nós chamamos de glicídios, glicose. E essa glicose é um açúcar. E esse açúcar ele pode também ser degradado e produzido a partir de tratamentos de hidrólise e enzimáticos, né, que é um processo também fermentativo, produzir mais álcool, tá bom? Então, lembrando, o álcool segunda geração é o álcool produzido a partir do bagaço, beleza? Então, nós temos no Brasil hoje 2 processos de produção de álcool, tanto o primeira geração quanto o segundo. E o biogás, pessoal? O biogás, pessoal, ele é produzido a partir de matéria orgânica decomposta, que à medida que vai ocorrendo a fermentação, antes a gente estava falando de fermentação alcoólica. Essa fermentação aqui é uma fermentação anaeróbica que vai produzir um gás que nós chamamos de gás metano, que é o CH4. Esse processo, ele pode ser produzido, o biogás ele pode ser produzido a partir de aterros sanitários controlados, onde a gente vai jogar a nossa matéria orgânica lá, vai submeter ele a condições de pouca oxigênio e vai ser condições que nós chamamos anaeróbicas. Essas condições anaeróbicas vão produzir, então, o nosso gás, o biogás, que é o gás metano. Lembrando, pessoal, o biogás, ele é similar ao gás natural, só que o gás natural, além do gás metano, ele tem o propano e o butano, tá bom, pessoal? Olha só o processo de produção de biogás. Em algumas fazendas, em alguns lugares onde se cria porcos e gado, eles pegam os dejeitos, as fezes desses animais, passam um processo de tratamento enzimático e colocam num local específico para a produção desse biogás. Esse biogás ele vai ser aproveitado, então, para geração de energia que pode ser transmitida por forma elétrica ou pode ser aproveitado para abastecer carros, porque o gás metano ele é aquele gás natural, o gás liquefeito, não é o gás do petróleo, mas ele pode ser utilizado para combustível, tá? Por fim, pessoal, existe o que nós chamamos de células combustíveis. As células combustíveis, pessoal, é um processo que está pensando fazer um processo de redução
do petróleo, porque o que é o problema maior dos combustíveis fósseis? É a queima para liberar CO2. Se você impede que esse CO2 seja liberado e gere energia, mesmo assim gere energia, você vai fazer com que esse processo seja um processo de transmissão de energia limpa. Então, a ideia é você apenas aproveitar esse combustível fóssil para gerar um combustível que não é poluente, que é o combustível hidrogênio. E aí o hidrogênio ele vai passar por um processo de eletrólise, né, um processo de, eletroquímico, onde vai funcionar como se fosse uma lâmpada. O hidrogênio ele vai entrar, ele vai reagir com o oxigênio e vai liberar água e não CO2 e vai formar energia. E essa energia ela pode ser aproveitada então para movimentar ônibus, para ser aproveitada como energia elétrica, tá? Eu não sei se vocês perceberam, realmente é muito longo, é muita energia, tá? Então, assim, eu passei um pouco do tempo, desculpem ter passado um pouco, mas é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não quero mais pegar mais tempo seus, porque eu acho que já está todo mundo cansado. Mas alguém aí quer falar alguma coisa, quer perguntar? A dica que eu dou, pessoal, por favor, façam os exercícios e façam dúvida, levem dúvida para os seus professores. Os professores voluntários, eles querem que vocês passem no vestibular. E para passar, tem que gerar dúvidas, vocês têm que ter dúvida. Um aluno sem dúvida não é aluno, tá bom? Muito obrigado para vocês. É isso que eu tinha para apresentar hoje, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. A aula foi muito boa, viu? Obrigado a você, Juliana. Depois, como você errou uma e acertou uma, você vai ficar sem Pix, tá? Desculpe. Pelo menos eu não tô devendo nada. Já é um ganho, já. Até mais. Obrigado, tá, pela participação. Ana Mara, obrigado. Guilherme, obrigado. Vou ficar aqui até vocês saírem, porque às vezes eu sei que tem alguns que não só estão com o celular ligado. Tchau, professor. Boa noite. Então, tchauzinho. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado pela aula. Tchau, Guilherme. Com Deus. Abraço para vocês. Tchau, com Deus.